Quando você Cara, eu se ficava vê em doente, né? Cara, eu ficava em casa Com ela. sozinha, que o Hilder não pôde parar de trabalhar também, né? Porque eu tinha parado, né, E de criança trabalhar. consome, você não fica sem fazer nada. Tem gente que fala assim, vai ocupar a cabeça, que aí a depressão não toma conta. Quem disse que uma mãe com um recém-nascido não ocupa a cabeça? Ocupa até O que a demais. gente mais ocupa Se é a doa cabeça. 100%. Tem dia que você Principalmente pensa... primeiro filho, né? Tem dia que você pensa e você fala assim, será que eu troquei de roupa? É. Será que eu fiz aquilo? Você não lembra, porque te consome totalmente, né? Não, as noites sem dormir desde a gestação, né? Mais as noites sem dormir quando o bebê nasce. E também a questão do pós-parto, né? O baby blues aí, do pós-parto, é real, acontece. Só que acontece para cada pessoa diferente, baseado na realidade de cada um, né? Para mim, passou de uma forma bem difícil. Na época, minha mãe tinha tentado vestir turista a primeira vez, que foi negado também, antes da Estela nascer, né? E Aí você já ficou com isso na cabeça, eu né? fiquei sozinha em casa com a Estela o tempo todo. E aqui na Flórida, a gente sabe, você sai na rua, não tem ninguém na rua. Só um deserto. sol de 40 graus em cima da Um sua sol para cabeça. cada pessoa, né? É um sol que, dependendo do horário, você não consegue nem passear com a criança, né, Dani? É. E aí, eu sozinha em casa com a Estela, com o cachorrinho. E eu falo assim, hoje eu entendo, assim, porque já teve pessoas que falou para mim, Daniele, eu me sentia mal segurando seus filhos, porque a gente pegava seus filhos, você ficava assim, ó. E era. Eu me Os tornei dois? assim. Com a Paula foi pior. Eu me tornei uma leoa. Eu ficava A assim. diferença de idade deles... É um pouquinho menos de 2 anos. Você não conseguiu nem se curar totalmente, né? Não, emendou uma coisa na outra. Eu ficava sozinha. Aí depois que até a Estela Quando nascer... você começa a se tocar que as coisas eu não fiquei estavam assim, boas... um pé aqui e um pé no Brasil. Porque teve muita questão da realidade do meu casamento. Veio à tona logo depois também que eu mudei pra cá. Porque, por exemplo, da época que eu conheci o Hilder e a gente se casou, foram 10 meses. Namorando, noivando e casamos em 10 meses. E aí ele veio pra cá 1 ano antes. Então, nesse 1 ano que ele ficou aqui, a gente se viu 3 semanas em 1 ano. E aí, quando eu vim pra cá, tipo assim, que a realidade caiu por terra pros 2 lados, né? A gente teve muito problema na relação. E aí, depois que Estela nasceu, a gente é mãe desde que tá grávida. O pai aprende a ser pai quando o filho nasce. Porque você é mãe desde que você tá com o filho na barriga, você sente tudo, né? Você pega aquela conexão ali com a criança. O pai depois que nasce. Mas a leoa mesmo só vem quando a criança nasce. Os nossos olhos se voltam pra criança. Eu me tornei uma mãe assim... 100% uma leoa. mãe, é? Uma leoa. Uma leoa. Uma leoa. Era uma coisa assim, muito louca. E aí E aí a nossa relação ficou estremecida. E depois que a Estela nasceu, eu pensava assim, eu vou embora. Estela, com 1 mês, o nosso apartamento encheu d'água com a tempestade que caiu. Nossa! Encheu d'água. A gente teve que arrumar. Tem gente que pensa que nos Estados Unidos não acontece essas coisas. Acontece, e é né? real. E era assim, a gente morava no primeiro andar e eles tinham, antes da Estela nascer, eles tinham refeito o telhado inteiro da comunidade, né? Do Era um condomínio. condomínio, né? Mas começou a ter aquela época, assim, de ter muita tempestade. E de vento, então, né, a Dani? água descia, assim. Não é uma chuva normal. O teto ia, assim, descia água, assim, muita água. Era muita água de parabalde mesmo dentro de casa. E aí, era tudo carpete. Eu falei, Hilder, isso aqui mofar, a gente com um recém-nascido dentro de casa, que vai virar uma coisa. E a gente tentou brigar com o condomínio para mudar de apartamento, não tinha apartamento disponível. Virou aquela coisa, aí o Hilder falou assim, vamos mudar daqui. Aí a gente foi e mudou para uma townhouse. Mas ali, até aquela época ali, eu ficava assim, eu queria ir embora, não sei, isso aqui não é pra mim, eu não falo a língua. Sofri muito preconceito, porque a Estela nasceu no hospital. Nossa, foi horrível, horrível. Foi muito horrível. No dia que ela nasceu, o hospital estava lotado. Eu fiquei nesse quarto de pré-parto, né, que eles têm aqui. Depois que ela nasceu, ainda o dia todo. Depois eles me transferiram pro quarto mesmo. E já tinha passado minha anestesia e tudo. A hora que elas me transferiram, uma enfermeira virou pra mim e falou assim, você quer ir no banheiro, alguma coisa? Aí eu falei assim, eu quero tentar tomar um banho. Tava me sentindo muito suja. E aí, ela falou assim, ok. Quando eu levantei, eu andei. Quando eu cheguei no banheiro, caiu muito, 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 muito sangue. Aquela enfermeira me limpou com tanto nojo. A cara dela, assim, me olhando, sabe, assim. E aí, eu me senti muito mal. Tava na profissão errada, porque... E eu
assim, a gente sofre muito preconceito, né? Eu acredito que é um pouco um erro da gente, talvez, vir pra cá sem dominar muito bem a língua também. Pra poder até se defender, né? É. Porque ali, se você tivesse a Porque língua... comunicação é tudo. Hoje, depois que eu pulei essa barreira, eu falo comunicação... Hoje você se comunica perfeitamente. Sim. Eu não falo que eu tenho um inglês fluente, não, mas eu me comunico bem. Assim, com os desafios que a vida vai colocando, você vai aprendendo os vocabulários, né? Diferentes. Sim. E aí, eu fiquei muito depressiva. Quando a gente foi pro Brasil para comemorar o aniversário de 1 ano da Estela, eu levei todas as minhas coisas. E da Estela, óbvio. Eu fui para não voltar. Você foi de mala. Eu fui para não voltar. Mas você deixou claro essa sua intenção de ficar para ele, não? Não. Eu fui e pensei assim, eu vou para não voltar. Lá, eu peço divórcio. Foi lá que eu casei, é lá que eu vou pedir o divórcio. E aí, eu juntei todas as minhas coisas. Eu fui para não voltar. E aí, eu me sentia sozinha, eu me sentia abandonada. Era horrível. Maternidade é muito solitária, né? E aí, quando eu cheguei no Brasil, porque até então, desde que eu vim, eu não tinha ido nenhuma vez. A gente foi para comemorar... quanto tempo sem ir? A gente foi para comemorar o aniversário dela de 1 ano. A gente foi início de 2018. Eu cheguei em 2015, 2 anos e meio. Eu cheguei em julho de 2015. E aí, quando eu cheguei no Brasil, os primeiros 3 dias eu pensei, pensando bem, deixa eu refazer minha mala. Não falei nada. Não me cabia mais. O que te fez, com 3 dias e dali pra frente, já ir mudando completamente o seu desejo que era ficar? Porque ali era o seu lugar. É a sua raiz, é a sua né? terra. É seu colo, eu falo, é colo. Exatamente. Quando você muda, hoje eu falo. Você tinha mudado há pouco tempo, você nem tinha se adaptado direito aqui. Não, eu não estava na cultura ainda. Explica mas a bem sua isso. mente expande muito quando você muda. Sabe? É aquela mola fechada. Quando você vive uma realidade, você só conhece aquilo, né? E quando você sai para fora daquilo ali, aí você vê outra. Tiro a mola da embalagem, ela vai expandir. Eu senti, não a vai minha voltar mais à sensação forma. foi voltar para gaiola, um passarinho preso novamente. Aí quando eu vi assim que eu não cabia mais lá, sabe assim? Você tinha expandido. Quando eu comecei a olhar e pensar assim, as pessoas continuam frequentando o mesmo lugar, tendo as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas conversas. Sabe assim, quando parece que eu saí, você aperta a tecla pause. Aí eu voltei, play novamente. Foi isso que eu senti. Tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, o mesmo pensamento. E aqui você, em pouco tempo, viveu um turbilhão, né, é muito intenso, é uma realidade muito diferente, muito diferente. E você mesmo com a sua família toda lá. Quase 3 anos sem se ver. Quase 3 anos sem ver minhas irmãs, casada, sem ver meus sobrinhos. Com uma filha, né? Você volta como mãe já. A gente foi para ficar 3 semanas nessa época. Ficamos as 3 semanas, voltamos, foi outra sensação. Eu lembro que a gente tinha deixado o meu carro no aeroporto. E aí, quando o Kilder buscou o carro, né? Aí ele falou pra mim assim, ó, que os pais dele veio com a gente. A gente tava comprando a nossa primeira casa e eles quiseram vir. Aí a gente chegou no aeroporto, ele falou assim, olha, você vai no carro com a Estela e minha mãe, leva um pouco de mala e eu vou alugar um carro e eu subo com o pai. A gente desceu em Fort Lauderdale. Aí eu falei, ok. Cara, Vanessa, quando eu entrei naquele carro, que eu comecei a dirigir... Aquele carro automático? Que tem ar-condicionado? Eu sei. 2 pontos alguma coisa. E era um carrinho muito simples comparado aqui, tá? Aquele seu importado? Aí já começa, né? Aí eu olhei pra minha sogra e falei assim, olha, você me desculpa o que eu vou falar. Porque, claro, eles tiveram uma boa vontade, sabe? Com a gente lá, receberam e tudo mais. Vocês ficaram lá também? Eu fiquei um pouco com a família dele, um pouco com a minha família e tudo. Porque é tudo na mesma cidade, né? Aí eu falei assim, nossa, me deram minhas asas de novo. Quando eu comecei a dirigir na 95, vi aquele movimento, aquele monte de coisa, falei... Fala o tapete. Voltei pra casa. Era quase um Aladim, né? Não tinha nenhuma adrenalina, né? A gente se sente um Aladim nessas estradas, Aí, quando eu voltei, aí eu falei assim, não,
aqui é a minha casa, Não é que aqui que eu lá quero seja viver. ruim, Não, né? não. Porque eu também, quando eu vou, fico na zona rural, pego o carro, vou bastante pra roça, volto, é buraco, é soco, é barro, é pó. É desse jeito mesmo. E eu gosto também, quando eu tô lá, eu vivo lá, né? E aí, quando você... Carro manual, né? Tem que ficar, falei, vou ter que andar um pouco pra me adaptar. Então, quando você chega, realmente, que você pega o seu carro a primeira vez, que você já pega uma Não, estrada... você entra no carro assim, parece que você tá dentro do avião, porque os carros é tudo grande, né? Na hora que Não você, tem espaço. na hora que você senta, você tem que até pensar pra sair, né? Eu falo, aqui é difícil, mas é bom. Lá é bom, mas é difícil, né? Cada um escolhe o seu difícil. São realidades diferentes, né? Cada um escolhe o seu difícil. Mas, enfim, daquele dia em diante, eu falei, esse lugar se tornou minha casa. Foi quando eu decidi, né? Eu já tinha decidido, na verdade. Você acha que a chave virou ali? Foi assim, uma chave de virada. Porque eu acredito também que muita coisa ficou me segurando. E volta o cão arrependido. Com o rabinho no meio das pernas. E aí, eu fui e falei, não, aqui é meu lugar, eu tenho que aprender a língua. Porque eu sabia que, na verdade, aquele em cima do muro que eu mantinha ali, é porque eu não queria sair da zona de conforto. Eu não queria aprender a língua. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha muito ego, eu tinha muito orgulho. Quando você muda... E isso é uma coisa nossa mesmo, né? É coisa natural do humano mesmo, do ser humano. Mas eu falo que quando você muda, eu falo... você vai para uma escola, não importa a idade que você tem.